Em setembro de 2025, Andrew Huberman, o neurocientista conhecido por sua abordagem pragmática, recebeu em seu laboratório o Dr. Christoph Koch para discutir algo que a ciência insistia em ignorar por décadas. Koch trouxe dados de neuroimagem, dados que confirmavam um padrão que Carl Jung havia mapeado em 1921, sem tecnologia alguma, apenas observando seus pacientes mais lúcidos. Huberman ficou em silêncio por 40 segundos, quando viu os scans cerebrais. Aquilo provava, de forma inequívoca, que o despertar espiritual não é uma metáfora, é neurológico. E mais, pessoas despertas vivem em uma realidade estruturalmente diferente da maioria. Jung chamou isso de individuação. A neurociência chama de expansão da caixa de percepção. E você está prestes a descobrir se o seu cérebro já passou por essa transformação irreversível, ou se ainda está preso na ilusão coletiva que 90% da humanidade chama de normalidade. Huberman revelou em conversa com Lex Fridman, que estudou Jung profundamente, especialmente o conceito de sombra, mas o que ele não admite publicamente é que todo o protocolo de neuroplasticidade do Huberman Lab é uma tradução científica do processo de individuação junguiano. A diferença? Jung descobriu isso trabalhando com pacientes que tiveram colapsos psicológicos profundos. Huberman validou com fMRI, eletrodos e métricas. E agora, existe um teste neurológico de 5 perguntas, que revela se você já passou pelo despertar ou se ainda está dormindo acordado como a maioria. Esse teste foi desenvolvido pela doutora Marjorie Woolacott, que recebeu $7,2 milhões para estudar experiências espiritualmente transformadoras. Ela descobriu que pessoas despertas têm assinaturas cerebrais impossíveis de falsificar. Se você mentir sobre o despertar, o cérebro te denuncia. Jung percebeu em 1913, durante seu próprio colapso psicológico, que existem estágios de consciência que a maioria das pessoas nunca atinge. Não por falta de inteligência, mas porque o ego é estruturado para evitar a individuação. O ego quer sobrevivência social, não a verdade. E despertar significa sacrificar conforto social por lucidez psicológica. Huberman, em seu episódio com o Dr. James Hollis, admitiu que a sombra junguiana é a parte da psique que, quando trazida à consciência, contradiz todos os valores que você jura defender. Ou seja, despertar não é iluminação mística. É confrontar que você é o oposto do que pensa que é. E o cérebro resiste a isso com mecanismos de defesa mensuráveis, que aparecem em neuroimagem como hiperativação da ínsula anterior e do córtex cingulado. Você literalmente sente dor física quando a verdade tenta emergir. Por isso, a maioria aborta o processo antes de completar. Pessoas espiritualmente despertas experimentam 7 fenômenos neurológicos específicos, que a ciência confirmou entre 2024 e 2025. Vou revelar os 5 primeiros, agora. E os 2 últimos vão te forçar a admitir se você realmente despertou, ou se está apenas consumindo conteúdo sobre despertar como entretenimento intelectual. Primeiro fenômeno: quebra da caixa de percepção. Dr. Christoph Koch explicou a Huberman que cada ser humano vive dentro de uma caixa de percepção única, formada por memórias, crenças e traumas. Essa caixa filtra a realidade e cria a ilusão de que você está vendo o mundo como ele é, mas você está vendo sua programação psicológica projetada. Jung chamou isso de persona, a máscara social que você confunde com identidade.
O despertar acontece quando a caixa racha. Neuroimagem mostra que em pessoas despertas, o lobo parietal inferior esquerdo diminui drasticamente sua atividade durante estados de consciência expandida. Essa região é responsável pela sensação de fronteira entre você e o mundo. Quando ela desliga, você perde o senso de separação. Isso assusta tanto que a maioria volta correndo para a caixa. Mas quem aguenta a dissolução por tempo suficiente passa para o segundo fenômeno. Segundo fenômeno, ativação permanente do Default Mode Network de forma diferente. Estudos de 2024 mostraram que pessoas despertas têm um DMN que funciona ao contrário. Normalmente, o Default Mode Network ativa durante devaneio, quando você não está focado. Em pessoas comuns, o DMN gera pensamentos repetitivos sobre passado e futuro, ruminação ansiosa, autocrítica. Mas em pessoas que passaram por transformação espiritual profunda, o DMN entra em estado de quietude ativa. Ele permanece ligado, mas não gera narrativa mental. Ele observa sem julgar. Jung descreveu isso como a função transcendente. A capacidade de testemunhar a psique sem se identificar com ela. Huberman mencionou em vários episódios que meditação altera o DMN, mas o que ele não fala é que despertar permanente significa que seu DMN nunca mais volta ao modo narrativo compulsivo. Você literalmente não consegue mais acreditar nos seus próprios pensamentos automáticos. E isso cria o terceiro fenômeno. Terceiro fenômeno, sincronicidades mensuráveis. Jung cunhou o termo sincronicidade para descrever coincidências significativas que não têm relação causal. Céticos chamam isso de viés de confirmação. Mas pesquisas em neuroteologia de 2025 descobriram que pessoas despertas têm hiperativação da rede de saliência cerebral, a região que detecta padrões relevantes no caos. Essa rede conecta ínsula anterior com córtex cingulado anterior. Em pessoas despertas, essa rede está 47% mais sensível do que a média. Ou seja, seu cérebro literalmente detecta padrões que outros ignoram. Não é misticismo, é processamento de informação ampliado. Huberman falou sobre isso de forma velada quando discutiu estados de fluxo e como atletas de elite percebem o jogo em câmera lenta. Despertar espiritual é esse estado aplicado à vida inteira. Você vê conexões, lê pessoas, antecipa eventos, não porque é vidente, mas porque seu cérebro processa mais dados por segundo. O preço, você não consegue mais ter conversas superficiais. Toda a interação social te mostra camadas de verdade que ninguém mais está vendo, e isso te isola. Quarto fenômeno chegando. Quarto fenômeno, empatia sem fronteiras e exaustão subsequente. Neurônios espelho em pessoas despertas são hiperresponsivos. Você, literalmente, sente as emoções alheias no seu próprio corpo, porque as mesmas regiões cerebrais ativam. Jung chamou isso de participação mística. Huberman, em episódio sobre empatia e regulação emocional, explicou que ter neurônios espelhos sensíveis te torna excelente em ler pessoas, mas péssimo em manter limites, porque você absorve o estado emocional do outro, sem filtro. Pesquisas de 2024 mostraram que pessoas despertas que não aprendem a regular essa empatia amplificada desenvolvem fadiga crônica, porque seu sistema nervoso está constantemente processando emoções que não são suas. Doutor James Hollis disse a Huberman que a integração da sombra é essencial para não projetar suas emoções nos outros. Mas pessoas despertas têm o problema oposto. Elas absorvem emoções alheias e acham que são delas. A solução? Um protocolo que Huberman nunca revelou completamente, mas que vou detalhar no final,
Por enquanto, guarde essa informação. Ainda falta revelar o quinto fenômeno. E aí sim, você vai saber se realmente despertou. Quinto fenômeno: a morte do medo existencial e o surgimento de um vazio produtivo. Carl Jung escreveu que a individuação culmina na confrontação com o self, o núcleo arquetípico que transcende o ego. Quando isso acontece, o medo da morte desaparece, não porque você acredita em vida após a morte, mas porque você para de se identificar com a narrativa de ser alguém. Neuroimagens de pessoas que passaram por experiências de quase morte ou um despertar profundo mostram uma redução permanente na atividade da amígdala em resposta a ameaças existenciais. Elas literalmente não têm medo de deixar de existir, mas isso cria um vazio, porque todas as motivações humanas normais, dinheiro, status, aprovação, são na verdade estratégias para evitar a morte simbólica. Quando o medo da morte morre, essas motivações parecem infantis. E você entra no vazio produtivo que Carl Jung chamou de nigredo, a fase negra da alquimia psicológica. Andrew Huberman tocou nesse ponto quando discutiu com Lex Fridman sobre propósito e motivação intrínseca. Mas ele não se aprofundou, porque isso assusta o público dele, que quer otimização, não desintegração existencial. Pessoas despertas sabem que motivação baseada no ego é ilusão. Mas como viver sem ela? É aqui que entra o protocolo híbrido que une Carl Jung e Andrew Huberman. Mas antes, preciso revelar por que a ciência escondeu essas conexões por tanto tempo. Por que a neurociência moderna evita validar Carl Jung publicamente? 3 razões. Primeira, preconceito acadêmico. Carl Jung é visto como místico, não cientista. Apesar de ter criado a associação de palavras, a tipologia psicológica e a análise de sonhos, tudo baseado em dados empíricos. Segunda, implicações financeiras. Se o despertar espiritual é neurológico e gratuito, toda a indústria de saúde mental, farmacêutica e de autoajuda perde poder. Não dá para patentear a individuação. Terceira, ameaça ao controle social. Pessoas despertas não obedecem à autoridade cega, não consomem compulsivamente, não têm medo existencial. Elas são economicamente e politicamente incontroláveis. Por isso, estudos como o da doutora Marjorie Woolacott recebem financiamento privado de 7,2 milhões. Mas você nunca viu isso na mídia mainstream. Por isso, Andrew Huberman fala sobre dopamina e sono, mas evita aprofundar na sombra junguiana. Porque acordar é perigoso para sistemas que dependem de você dormindo. E agora, o que você faz com essa informação? Aqui está o protocolo híbrido Jung-Huberman para navegar o despertar sem colapsar. Esse protocolo não está em nenhum episódio completo do Huberman Lab, mas pode ser montado a partir de fragmentos que ele soltou em conversas com Lex Fridman, Dr. James Hollis e Dr. Christoph Koch. Primeira fase: mapeamento da sombra com neuroplasticidade dirigida. Carl Jung dizia que você deve confrontar a sombra através da imaginação ativa, diálogo interno com partes reprimidas. Andrew Huberman mostrou que a visualização ativa regiões pré-frontais e altera a conectividade límbica. Combine os dois, todos os dias, 10 minutos antes de dormir, quando as ondas cerebrais estão em teta, acesse uma memória emocional difícil. Não analise, apenas observe. Isso ativa a rede de modo padrão no modo testemunha, não narrativo. Após 30 dias, você vai notar que padrões de autossabotagem começam a ficar óbvios, não porque você está pensando mais, mas porque está vendo sem defender o ego. Segunda fase: regulação de empatia amplificada com protocolos vagais.
Se você tem neurônios espelho hiperresponsivos, precisa resetar o nervo vago diariamente. Andrew Huberman ensina a respiração fisiológica. 2 inspirações pelo nariz, 1 expiração longa pela boca. Faça isso 3 vezes após qualquer interação social intensa. Isso desativa o modo de absorção emocional e retorna o sistema nervoso ao seu baseline. Carl Jung nunca teve essa ferramenta, mas ele descreveu a necessidade de diferenciação psicológica, separar suas emoções das alheias. A respiração vagal é o atalho neurológico. 3ª fase, ancoragem da consciência expandida com rotina circadiana. Dr. Christoph Koch explicou que a consciência expandida é instável, sem uma estrutura biológica de suporte. Se você desperta, mas não dorme 8 horas, não expõe os olhos ao sol matinal, não regula a glicose, o cérebro não consegue sustentar a neuroplasticidade. Despertar sem biologia otimizada vira psicose. Por isso, Carl Jung teve um colapso em 1913. Ele expandiu a consciência sem um protocolo físico. Andrew Huberman tem o protocolo físico, mas sem a profundidade junguiana vira otimização vazia. Combine. Acorde com o sol. 10 minutos de luz direta nos olhos. Isso ancora o ritmo circadiano e estabiliza o humor durante a transformação psicológica. Durma no escuro total. Temperatura baixa. O cérebro só processa experiências transformadoras durante o sono REM profundo. Se você está despertando, precisa de mais REM, não menos. 4ª fase, integração de sincronicidades com journaling dirigido. Quando você começar a notar sincronicidades, não as ignore, nem as idolatre. Registre. Carl Jung manteve o livro vermelho, um registro de suas visões e sincronicidades. A neurociência de 2024 mostrou que escrever à mão ativa áreas de consolidação de memória que a digitação não ativa. Todas as noites, escreva 3 sincronicidades do dia e o padrão que elas revelam. Isso treina a rede de saliência cerebral a detectar significado sem cair em paranoia. Após 90 dias, você terá um mapa psicológico das suas sincronicidades. Não é esoterismo. É ciência de dados aplicada à sua psique. 5ª fase, confronto com o vazio produtivo através de um propósito transegóico. Quando as motivações baseadas em medo morrem, você precisa de motivação baseada em alinhamento. Carl Jung chamou isso de processo de individuação, tornar-se quem você realmente é, não quem a sociedade quer que seja. Andrew Huberman fala sobre motivação intrínseca, mas não aprofunda na morte do ego que a precede. A pergunta não é o que você quer conquistar, mas o que emerge quando você para de evitar quem você é. Responder isso exige silêncio. 20 minutos por dia, sem input, sem podcast, sem música, sem tela, apenas você e sua psique. No início, vai ser insuportável. O ego vai gritar, criar urgências falsas, inventar problemas. Aguente. Após 60 dias, algo emerge. Não é uma voz mística, é clareza. Carl Jung chamou de self. Andrew Huberman chamaria de ativação do córtex pré-frontal ventromedial, a região de tomada de decisão baseada em valores profundos, seja qual for o nome. É isso que as pessoas despertas seguem, não regras externas, mas uma bússola interna calibrada. Mas tem um 6º fenômeno que não revelei ainda, e um 7º. Esses 2 são os marcadores definitivos de um despertar autêntico. Se você não experimentou esses, você está no caminho, mas ainda não atravessou. 6º fenômeno, colapso da narrativa autobiográfica.
Você para de contar a história da sua vida da mesma forma, não porque esqueceu, mas porque a narrativa de vítima, herói ou sobrevivente deixa de fazer sentido. Carl Jung dizia que a individuação é morte e renascimento psicológico. Estudos de neuroteologia de 2025 revelam que pessoas que experienciam um despertar profundo apresentam alterações na forma como o hipocampo e o córtex pré-frontal medial integram suas memórias autobiográficas. É como se reconstruíssem a história de suas vidas, com novos significados, eventos traumáticos que antes definiam sua identidade, perdem o poder. Você percebe que não é o que aconteceu com você que importa, mas sim como você processa o que aconteceu. Essa mudança é irreversível. Uma vez que você enxerga, não há como desver. E isso te separa permanentemente daquelas pessoas que ainda vivem presas em suas próprias narrativas. Você tenta explicar, mas suas palavras soam como invalidação. Não é isso. É que você saiu da caverna de Platão e aqueles que permanecem lá dentro só conseguem ver as sombras. Agora, o sétimo e último fenômeno: aceitação radical da mortalidade coletiva. Não apenas a sua própria morte deixa de te assustar, mas também a morte da humanidade como um todo. Você para de sentir aquela urgência em salvar o mundo, porque finalmente percebe que tudo é um ciclo. Carl Jung, em seus estudos sobre mitologia, observou que todas as civilizações, invariavelmente, entram em colapso, não por alguma falha moral intrínseca, mas sim por um esgotamento arquetípico. O despertar espiritual te liberta da ilusão de que o progresso é linear. Você consegue enxergar que a humanidade está presa em um loop, repetindo os mesmos padrões, sob diferentes roupagens, e isso não te deprime. Pelo contrário, te libera, porque você para de carregar aquela responsabilidade messiânica. Andrew Huberman provavelmente nunca abordará esse tema em seu canal, pois seria um suicídio em termos de audiência. Mas Carl Jung escreveu extensamente sobre isso em Símbolos da Transformação. Pessoas que despertaram aceitam o caos, a impermanência e a futilidade do controle. E, paradoxalmente, essa aceitação libera uma energia criativa incrível, porque você para de desperdiçar energia, resistindo à realidade. Exames de neuroimagem confirmam que indivíduos com essa aceitação radical demonstram menor atividade em regiões do cérebro associadas à ruminação ansiosa e maior atividade em regiões ligadas à criatividade espontânea. Elas não planejam menos, elas simplesmente fluem mais. Se você já experimentou os 7 fenômenos, você despertou. Se experienciou 4 ou 5, você está no processo. Mas se experienciou menos de 3, você está apenas consumindo conteúdo sobre despertar, mas ainda não despertou de fato. E tudo bem, o despertar não te torna superior a ninguém, apenas te torna diferente. E ser diferente pode ser solitário. É por isso que Carl Jung tinha poucos amigos próximos. É por isso que Andrew Huberman, apesar de seus milhões de seguidores, admite em entrevistas que vive em relativo isolamento, não por escolha, mas porque uma consciência expandida simplesmente não cabe. Em conversas sociais normais, você não consegue fingir interesse em conversas triviais quando seu cérebro está constantemente processando arquétipos coletivos e padrões civilizacionais. Você sorri, acena, mas por dentro está em outra dimensão de processamento. Então, o que fazer diante disso? Primeira opção:
voltar atrás, recontrair sua consciência, focar em metas mais tangíveis, consumir entretenimento leve, evitar a profundidade. Muitas pessoas fazem isso após terem um breve vislumbre do despertar, e isso é completamente válido. A segunda opção é integrar, aceitar que você agora vive em dois mundos, o superficial e o profundo, e aprender a transitar entre eles com habilidade. Isso exige muita maestria. Carl Jung chamava isso de função transcendente. Andrew Huberman provavelmente se referiria a isso como flexibilidade cognitiva. A terceira opção é mergulhar de cabeça, abandonar a vida convencional e se dedicar totalmente ao processo de individuação. Poucas pessoas escolhem esse caminho. Carl Jung escolheu, monges escolhem, artistas escolhem. Mas essa escolha tem um custo. Você perde o pertencimento social. Você se torna um estranho para sua família, seus amigos e a sociedade como um todo. Mas, em compensação, você ganha a verdade e, para algumas almas, a verdade vale mais do que qualquer conforto. A única certeza é que depois que você enxerga os 7 fenômenos, não há mais como desver. Você pode tentar negar, pode tentar se distrair, mas seu cérebro já mudou. As conexões neurais já foram formadas. A rede de modo padrão já opera de forma diferente. A caixa da percepção já rachou. Você pode até tentar colar os pedaços, mas a luz já entrou e agora você precisa decidir se vai viver de acordo com o que viu ou se vai fingir que ainda está dormindo. Carl Jung costumava dizer que a pior tragédia não é não despertar, mas sim despertar e fingir que não despertou, porque aí você passa a viver em uma dissonância cognitiva permanente. Seu cérebro sabe a verdade, mas seu comportamento a nega constantemente. E isso gera um sofrimento psicológico mensurável, ansiedade crônica, depressão existencial, doenças psicossomáticas. Andrew Huberman aborda esse tema quando discute a incongruência entre valores e ações, mas ele não leva a questão ao extremo junguiano, que é, se você despertou e não vive de acordo com essa nova realidade, você está se traindo em um nível arquetípico, e o self não perdoa a traição, ele te adoece, até que você se alinhe. Deixe-me apresentar 3 casos reais que documentam como esses 7 fenômenos se manifestam na vida de pessoas que despertaram, para que você possa reconhecer se está vivenciando algum deles agora. Primeiro caso, documentado pela doutora Marjorie Woolacott, em 2024. Uma neurocirurgiã de 43 anos, com uma carreira impecável e uma família estável. Durante uma cirurgia de rotina, ela teve uma experiência de despersonalização súbita. Ela descreveu como se tivesse saído da caixa da percepção instantaneamente. Por 90 segundos, ela se viu operando, de fora do corpo, mas manteve o controle motor total. Terminou a cirurgia sem cometer nenhum erro. Mas, após aquilo, o fenômeno número 1 ativou-se permanentemente. Ela não conseguia mais acreditar que era apenas um corpo. Nos meses seguintes, os fenômenos 2, 3 e 4 emergiram. A rede de modo padrão entrou em quietude ativa. Sincronicidades começaram a acontecer diariamente. A empatia se amplificou, a ponto de ela sentir fisicamente a dor de seus pacientes. Ela procurou ajuda psiquiátrica, achando que estava enlouquecendo. Fizeram um fMRI e descobriram que seu cérebro havia se reorganizado completamente. Maior conectividade entre regiões que normalmente não se comunicam,
menor atividade, no ego narrativo. Ela não tinha uma doença, ela teve um despertar. 2 anos depois, ela deixou a neurocirurgia e abriu uma clínica integrativa, não porque rejeitava a ciência, mas porque percebeu que a ciência, sem uma consciência expandida, trata apenas o sintoma e não a causa raiz. Em seu último relato, ela afirmou que experimenta todos os 7 fenômenos, diariamente, vivendo em 2 mundos simultâneos, o científico e o transpessoal. Segundo caso, um homem de 29 anos, engenheiro de software. Ele não tinha nenhum interesse em espiritualidade. Carl Jung, nada disso. Ele tomou um psicodélico em um contexto terapêutico para tratar uma depressão resistente. Durante a experiência, ele viveu a morte do ego completa. O fenômeno 5 ativou-se de forma abrupta. O medo existencial desapareceu totalmente. Ele descreveu como se tivesse visto que não existe um eu separado que precisa morrer. Voltou da experiência aliviado da depressão, mas perdeu a motivação para trabalhar, porque todas as suas metas eram baseadas em evitar a inadequação, em provar seu valor, sem o medo. Essas metas pareciam vazias. Ele entrou no vazio produtivo, que Carl Jung chamou de nigredo. Passou 6 meses sem uma direção clara, mas, inconscientemente, aplicou um protocolo híbrido. Começou a escrever diariamente sobre sincronicidades, regulou o sono, praticou a imaginação ativa. Após 9 meses, o fenômeno 6 emergiu. A narrativa autobiográfica colapsou. Ele parou de se ver como uma vítima de uma infância difícil. Parou de se ver como um herói que superou seus traumas. Percebeu que sua identidade era apenas uma construção psicológica e não uma realidade fixa. Agora, ele trabalha meio período, ganha menos, mas vive alinhado com seu propósito. Último relato, ele diz que a diferença entre antes e depois do despertar é que antes ele vivia no piloto automático do ego. Agora vive em presença consciente contínua, e que isso é simultaneamente libertador e isolador, porque ninguém ao redor entende. Terceiro caso, o próprio Carl Jung, em 1913, aos 38 anos. Jung rompeu com Freud e entrou em uma crise psicológica profunda, que durou até 1919. Ele chamou de confrontação com o inconsciente. Durante esses anos, Jung experimentou os 7 fenômenos de forma extrema. A caixa de percepção rachou completamente. Ele teve visões, vozes internas, confrontou arquétipos. A rede de modo padrão dele entrou em turbulência total antes de estabilizar em quietude ativa. Sincronicidades explodiram. Ele documentou centenas em O Livro Vermelho. A empatia amplificou tanto que ele absorvia estados psicológicos dos pacientes e tinha que usar rituais de limpeza energética para não colapsar. O medo existencial morreu. Ele aceitou que poderia enlouquecer ou morrer no processo e seguiu. A narrativa autobiográfica colapsou. Ele parou de se ver como discípulo de Freud ou psiquiatra convencional. E a mortalidade coletiva. Ele viu em visões a Primeira Guerra Mundial antes de acontecer. Entendeu que a civilização passa por ciclos de morte e renascimento. Jung saiu desse processo transformado. Ele não voltou para a psicologia convencional. Ele criou a psicologia analítica, alquimia psicológica, tipologia, tudo baseado no que viveu durante a individuação forçada. E o custo? Ele perdeu amizades, reputação na academia, segurança, mas ganhou uma verdade que gerou impacto por 100 anos. Andrew Huberman estuda Carl Jung.
porque Jung viveu o que a neurociência agora valida. E você está assistindo esse vídeo porque, em algum nível, você reconhece esses fenômenos em você ou quer entender por que se sente diferente das pessoas ao redor. Tem uma pergunta que ninguém faz, mas que é crucial. Se o despertar é neurológico, ele é reversível? A resposta curta é não. Uma vez que as conexões neurais se formam, que a rede de modo padrão reorganiza, que a caixa de percepção racha, não tem como voltar ao estado anterior. Você pode suprimir, pode distrair, pode usar substâncias ou comportamentos para amortecer a consciência expandida. Mas o cérebro sabe, e o self, na linguagem junguiana, não esquece. Estudos de neuroplasticidade de 2025 mostram que as mudanças estruturais causadas pelo despertar espiritual são tão permanentes quanto as mudanças causadas por trauma severo. A diferença é que o trauma contrai a consciência, o despertar expande. Ambos alteram a arquitetura neural de forma irreversível. Então, se você está no meio do processo, saiba que não tem atalho de volta. Você só pode ir para frente, integrando, ou ficar preso no meio, em dissonância. E a dissonância dói mais que qualquer das duas opções. Você acabou de descobrir a conexão que a academia esconde entre Carl Jung e Andrew Huberman. Viu que o despertar espiritual tem uma assinatura neurológica mensurável. Que pessoas despertas vivem em uma realidade estruturalmente diferente. Que existe um protocolo híbrido para navegar isso sem colapsar. Essa informação não está concentrada em nenhum lugar. Tive que cruzar episódios do Huberman Lab, estudos de 2024 e 2025, obras de Carl Jung, relatos da doutora Marjorie Woolacott. Produzir esse tipo de conteúdo custa tempo, risco e pesquisa profunda. Não é vídeo motivacional genérico, é a ponte entre a neurociência de ponta e a psicologia profunda, que poucos têm coragem de construir. Se esse vídeo te trouxe uma clareza que você não encontra em nenhum protocolo de otimização, nem em espiritualidade vaga, considere usar o Super Thanks. Não é só apoio financeiro. É você dizendo: continue revelando o que a ciência mainstream e a espiritualidade comercial escondem. Cada Super Thanks financia a próxima pesquisa, o próximo cruzamento impossível entre Carl Jung e Andrew Huberman, que ninguém mais está fazendo. Você não está pagando por entretenimento. Está financiando a tradução de um conhecimento suprimido. Clica no coração dourado abaixo se você faz parte de quem quer a verdade, não o conforto. Agora a decisão é sua. Você pode fechar esse vídeo e voltar para protocolos de otimização que ignoram a profundidade psicológica. Pode consumir espiritualidade que ignora a neurociência, ou pode integrar ambos e viver o que Carl Jung chamou de individuação e Andrew Huberman chama de neuroplasticidade autodirigida. Mas entenda, essa integração te transforma permanentemente. Você não vai mais caber em conversas superficiais, não vai mais aceitar respostas rasas, não vai mais seguir a autoridade sem questionar. Você vira um estranho para quem ainda está dormindo. E isso é solidão, mas também é liberdade. Porque você para de viver a vida que a sociedade programou e começa a viver a vida que sua psique exige. Jung pagou esse preço. Andrew Huberman paga de forma velada. E se você reconheceu os 7 fenômenos em você, você já está pagando, querendo ou não. A única escolha real é se você vai pagar consciente, integrando ou inconsciente, resistindo. Última revelação. Esse vídeo não te encontrou por acaso. Se você chegou até aqui,
Seu cérebro já está em processo de despertar, ou próximo disso. O algoritmo te trouxe aqui, porque você assiste conteúdo que sinaliza busca por profundidade. Carl Jung chamaria isso de sincronicidade. Andrew Huberman chamaria de padrão de comportamento online correlacionado com abertura a novas experiências. Um traço de personalidade associado à neuroplasticidade elevada. Seja qual for o nome, você está aqui porque precisa ouvir isso agora. Não amanhã, não semana passada, agora. E o que você faz com isso nos próximos dias vai definir se você avança na individuação ou aborta o processo. Escolha consciente, escolha lúcido, porque despertar sem integração é crise. E crise sem suporte é colapso. Você tem o protocolo, você tem a ciência, você tem Carl Jung e Andrew Huberman traduzidos. Agora você tem que decidir se vai aplicar ou apenas saber intelectualmente. E seu cérebro vai te cobrar coerência. Nos comentários, quero saber quantos dos 7 fenômenos você já experimentou. Escreve só o número de 1 a 7. Se experimentou todos os 7, escreve integrado. Se nenhum ainda, escreve observador, sem julgamento. Eu quero mapear em que estágio de despertar está a audiência desse canal, porque se a maioria já está em um processo avançado, os próximos vídeos vão mergulhar ainda mais fundo na síntese Jung-Huberman, que ninguém ousa fazer.